Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Sábado tem jogo, né? O Vasco enfrenta o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo, né? Afinal de contas, o Vasco começou muito mal aí o campeonato. Aliás, começou bem vencendo o Grêmio, mas depois acumulou 2 derrotas consecutivas, né? O Vasco tem que vencer o Criciúma em São Januário. É um jogo onde o Vasco não pode negociar pontos. Vamos falar sobre essa partida. O Vasco que deve ter muitas mudanças, né, na equipe para esse jogo e deve ter o retorno ali de Dimitri Payet e também do Medel, né, capitão da equipe. A gente vai falar bastante sobre tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta, eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da Mais Ágil. A Mais Ágil, você sabe, é parceira aqui do canal Machão da Gama. E se você vier no link que está aqui na descrição desse vídeo, clicar, você é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil, onde você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS para você, beleza? A Mais Ágil é parceira do canal Machão da Gama, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando sobre Vasco e Criciúma, né, que vai ser o assunto principal aqui desse vídeo. O Vasco começou o Campeonato Brasileiro vencendo o Grêmio em São Januário e depois acabou sendo derrotado nas 2 partidas que jogou como visitante, né? O Vasco perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-1, num jogo onde o Vasco deu muito mole, né? Um jogo onde o Vasco fez um primeiro tempo muito ruim, acabou levando 1-0 na falha do Léo Jardim, e na segunda etapa o Vasco até melhorou, conseguiu o empate, mas aí depois de conseguir o empate o Vasco recuou de novo. Eu estava em Bragança Paulista e isso me irritou assim de uma forma profunda, né? O fato do Vasco ter recuado após ter conseguido o empate, né? Se o Vasco tivesse continuado pressionando ali, acho que o Vasco chegaria ao segundo gol, ao gol da virada. Porém o Vasco recuou, chamou o Bragantino e acabou levando ali o segundo gol, né? E foi derrotado lá em Bragança Paulista por 2-1. Depois o Vasco foi enfrentar o Fluminense no Maracanã, também foi derrotado por 2-1. Chegou a estar perdendo por 2-0, na parte final ensaiou uma reação, né? Chegou a diminuir com o Verratti. O Vasco teve também um outro gol no lado do Verratti, bastante polêmico, teve um pênalti não marcado, enfim, o Vasco foi prejudicado nesse jogo contra o Fluminense. Mas outra vez o Vasco fez um primeiro tempo muito ruim, né? Então o Vasco, que vem aí de 2 derrotas consecutivas em São Januário, tem que vencer, né? O diferencial do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, para não passar um sufoco danado, para não entrar em desespero, é vencer os seus jogos como mandante em São Januário. O Vasco tem que ser muito forte em São Januário. E contra a equipe do Criciúma, o Vasco não pode de forma alguma perder pontos, né? A crise do Vasco começou no ano passado, a coisa começou a desandar no ano passado, quando o Vasco acabou sendo derrotado no primeiro turno ali por Bahia, por Santos, por Goiás, em São Januário. Times que a gente sabia, né, que iam brigar ali na parte de baixo, e o Vasco acabou perdendo em São Januário e se complicando bastante, né? O Criciúma vai brigar na parte de baixo da tabela com toda certeza, né? Então o Vasco não pode negociar pontos contra o Criciúma. Nesse momento o Criciúma é o 16º colocado, né? Mas tem um jogo a menos. O Criciúma jogou apenas 2 vezes no campeonato. O Criciúma tem 2 empates, né? Empatou os 2 jogos, tem 2 pontos. O Vasco é o 15º, tá logo acima ali do Criciúma com 3 pontos, 1 vitória e 2 derrotas. Teremos São Januário lotado, né? A torcida já esgotou todos os ingressos para essa partida, então o Vasco tem que vencer. Não tem outro resultado, qualquer outro resultado é resultado ruim. O Vasco tem que vencer o Criciúma em São Januário. E bom, para essa partida, Payet, como a gente vem falando durante a semana, tem boas chances de ser relacionado, né? Ele ainda não terá condição de jogar os 90 minutos. Porém, Dimitri Payet deve sim ir para o jogo contra o Criciúma. O departamento médico do Vasco informou que Payet está no seu peso ideal e está fazendo alimentação controlada.
O percentual de gordura do jogador está dentro do ideal. O francês tem grandes chances de ser relacionado para o jogo contra o Criciúma, mas não deve jogar os 90 minutos, né? Ou entra na segunda etapa, ou então joga ali o primeiro tempo e sai no comecinho da segunda etapa. O departamento médico do Vasco, né, informou sobre o peso do Dimitri Payet, porque uma foto do Payet treinando acabou viralizando ali nas redes sociais, muita gente falando, olha, o Payet tá gordo de novo, hein? O Payet engordou de novo. A cara dele na foto realmente está mais redondinha, né? Mas talvez seja por conta ali do tratamento, a gente não sabe se ele está usando corticoide, enfim, isso acaba dando um inchaço no rosto mesmo, né? Mas, segundo o departamento médico do Vasco, o peso do jogador e o percentual de gordura está tudo ali dentro do ideal. Então, Dimitri Payet deve ser opção sim para esse jogo contra o Criciúma. Quem também vai voltar para essa partida é o capitão do time, né? Medel. Medel já retornou ao Rio de Janeiro, inclusive já está treinando desde ontem e vai para o jogo, né? Medel que desfalcou o Vasco aí nas partidas contra Bragantino e também contra Fluminense, porque estava no Chile, né? Ele tinha sido liberado para poder acompanhar ali a sua mãe, que está passando por alguns problemas de saúde lá no Chile, mas o Medel já retornou e está à disposição para essa partida. Com a volta de Medel e de Payet e também com a chegada de Hugo Moura, o Vasco terá aí esses 3 reforços, né, para essa partida e deve ter muitas mudanças, né, no time para esse jogo contra o Criciúma. O Vasco ainda tem mais 2 dias de treinos, né, antes de enfrentar o Criciúma no sábado, 4 horas da tarde em São Januário, em busca ali da segunda vitória no Brasileirão. O treino de ontem, quarta-feira, teve uma novidade, né? O zagueiro Medel, que voltou ao Brasil e se juntou ao grupo no CT Moacir Barbosa. E agora a gente fala sobre as possíveis mudanças, né? No meio-campo, 4 jogadores estão disputando 3 vagas. Sforza, Matheus Cocão e Galdames foram titulares nas 3 primeiras rodadas. Porém, Hugo Moura busca espaço no time, entrou no segundo tempo contra o Fluminense e entrou bem e deve começar essa próxima partida como titular. O volante, inclusive, foi apresentado de forma oficial apenas ontem, né, em São Januário. Ele vem conversando aí com o Ramon Dias nos últimos dias para entender ali os anseios, né, do treinador. A tendência é que tenha uma mudança ali no meio campo com a entrada do Hugo Moura. Eu acho que o Matheus Cocão deve acabar perdendo posição. O Payet segue evoluindo ali a sua recuperação de uma lesão no joelho e, como eu disse anteriormente, também deve ser opção contra o Criciúma e ele sendo opção, grandes chances de começar como titular. No ataque, o Vasco também tem dúvidas, né? Rossi e David vem formando o trio de ataque ali ao lado de Verratti, mas Ryan está pedindo passagem. Atuando ali na ponta direita, o jovem tem agradado a comissão técnica que já estuda escalá-lo como titular no próximo sábado. Rossi deve perder a posição. A escalação do Vasco deve ser definida amanhã, na véspera do jogo. E já que o Vasco teve a semana inteira livrinha, né, para treinar, a tendência é que Ramon Dias faça a mudança sim nos 11 iniciais. Deve ter a entrada do Ryan, deve ter a entrada de Dimitri Payet, a entrada de Hugo Moura, a volta, né, de Medel. Então, assim, no mínimo 4 mudanças aí nesse time titular do Vasco da Gama. Um time diferente praticamente aí contra a equipe do Criciúma. Agora, quem está perdendo espaço, né, nesse time, 2 jogadores, na verdade, estão perdendo muito espaço, né? O Adson e o Puma Rodrigues, né, o Pumita. O Adson é o que chama mais atenção, né? A questão física tem sido ali um problema, né, para o Adson, que vai trabalhando isso no Vasco. O atacante desceu alguns degraus ali na lista de preferências de Ramon Dias e foi ultrapassado por Ryan, que além de ser mais forte fisicamente, tem agradado nos treinos. O Adson, que foi um investimento aí de mais de 20 milhões, né, do Vasco, enfim, que vai se provando ter sido um investimento mal feito, mais uma vez um dinheiro mal gasto. E o Puma, que foi contratado ano passado, esse também perdeu muito espaço, tá atrás ali do Paulo Henrique, tá atrás do Rojas, que às vezes joga improvisado, até o João Vitor às vezes joga improvisado. O Pumita virou a 4ª opção. Enfim, meus queridos, é isso que eu tinha para trazer nesse vídeo, mas eu volto ainda hoje com mais informações do nosso Vascão. Se você gostou, deixa o like, que é importante, se inscreva, saudações, até a próxima, fui!